Então, nosso tema é fisiopatologia da esclerose lateral amiotrófica e da esclerose múltipla. Nosso grupo é composto pela Cláudia Cristina, Gisele Silveira, Isadora Martins e Vanessa Ponte. Pode passar. Então, a esclerose, ela significa endurecimento ou cicatrização. Lateral, porque esse endurecimento acontece na região lateral da medula espinhal. E por que na região lateral? Porque é de onde vem o trato córtex espinhal lateral, que é a principal via descendente a via do movimento, a via motora. E a miotrófica, porque esse endurecimento da porção lateral da medula resulta em uma atrofia muscular. Por isso que a doença é chamada de esclerose lateral amiotrófica. Então, ela é uma doença crônica degenerativa, de origem idiopática, ou seja, não sabemos totalmente a sua causa, que acomete os motoneurônios do neuroeixo, ou seja, do córtex, do tronco encefálico e da medula espinhal. Então, é uma doença seletiva dos neurônios motores, ou seja, das vias descendentes. E apresenta manifestações clínicas que são características do comprometimento da via piramidal. Então, a esclerose lateral amiotrófica, ela tem que cursar com comprometimento do primeiro neurônio e do segundo neurônio, que vamos falar um pouquinho melhor disso quando falarmos de diagnóstico. Então, ela é caracterizada pela degeneração progressiva, neurônio motor, superior e inferior, como nós falamos. E a paralisia, ela é progressiva, ou seja, ela tem o seu início e vai progredindo, e é irreversível, porque o neurônio motor, depois que morre, que é degenerado, ele não retorna. Pode passar. Sobre a etiologia, não é totalmente esclarecida. Não sabemos o porquê totalmente que ela acontece. Mas sabe-se que tem uma relação com um fator genético, e a sua expressão clínica estaria relacionada com a exposição a algum agente externo, ou seja, um fator ambiental que serviria como se fosse um gatilho para o desencadeamento do processo neurodegenerativo. Ou seja, então a pessoa que é suscetível geneticamente, ela é exposta a um fator ambiental. E isso seria o gatilho para a pessoa começar a apresentar a degeneração do motoneurônio. Pode passar. Mas então, quais são esses gatilhos? Dentre eles, nós podemos citar um processo inflamatório. Aquele indivíduo ele é exposto a um agente tóxico, como físico, seja ele de origem mecânica, elétrica ou cirúrgica, e atividade física em excesso. Pode passar. Agora, sobre a fisiopatologia, os avanços recentes na compreensão da ELA, do tipo familiar, trouxe algumas hipóteses para os gatilhos e os mecanismos de propagação da doença. Então, só citando que a ELA pode ser dividida em familiar, que é a minoria, apenas com 10% dos casos, e a ELA esporádica, que é a mais comum, com 90% dos casos. Uma diferença que tem entre uma e outra é que a ELA do tipo familiar, ela costuma se apresentar aos 46 anos, enquanto a média da esclerose esporádica é aos 56, tendo uma divergência ali dependendo da população. Pode passar. Então, as mutações que são conhecidas hoje da doença, ela responde por grande parte dos raros casos de ELA familiar.
Por exemplo, como foi falado anteriormente, que a ELA do tipo familiar ela é mais rara, apenas com 10% dos casos. Mas, porém, é da ELA familiar que se conhece os fatores genéticos que mais estão envolvidos. Porém, a ELA esporádica, que é a mais comum, acredita-se ter influências genéticas, mas as principais causas ainda não foram descobertas. Pode passar. Quais ali são os mecanismos patofisiológicos que contribuem para a morte celular depois que a doença começa? Então, nós podemos citar a disfunção mitocondrial, que está presente, a agregação de proteína, a geração de radicais livres, que seriam tóxicos para os neurônios, excitoxicidade, o transporte axonal interrompido, inflamação e apoptose. Outro fator que tem sido relacionado são nos defeitos no processamento do RNA, que poderiam também contribuir para a propagação da doença. Pode passar. Existe muita relação da ela com o glutamato, que, na verdade, ele seria um neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, que é o principal aminoácido presente no sistema nervoso, cujo metabolismo alterado seria responsável por lesão dos motoneurônios. Então, acredita-se que o glutamato ele tem sim um papel muito importante na fisiopatologia da esclerose lateral amiotrófica. Pode passar. Bom, os primeiros sintomas de ela são difíceis de identificar e variam de pessoa para pessoa de acordo com os neurônios afetados. Em alguns casos, é mais comum que a pessoa comece por tropeçar em tapetes, enquanto em outros surge dificuldade para escrever, levantar um objeto ou falar corretamente, por exemplo. No entanto, com o avançar da doença, os sintomas vão se tornando mais evidentes, passando a existir diminuição da força nos músculos da garganta, espasmos ou cãibras frequentes nos músculos, especialmente nas mãos e pés, voz mais grossa e dificuldade em falar mais alto, dificuldade para manter uma postura correta, dificuldade para falar, engolir ou respirar. A esclerose lateral amiotrófica surge apenas nos neurônios motores, e por isso a pessoa não sente dor, ou sente muito pouca, havendo apenas limitação das funções motoras. Próximo. Bom, sobre o prognóstico, não existe cura para ela. A destruição de nervos e fraqueza muscular é progressiva, e as pessoas com ela acabam morrendo em consequência da doença. Com o tempo, as pessoas com a doença perdem progressivamente a capacidade funcional e de cuidar de si mesmas. O óbito, em geral, ocorre entre 3 e 5 anos após o diagnóstico. Cerca de 25% dos pacientes sobrevivem por mais de 5 anos depois do diagnóstico. Próximo. O diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica é feito pelo quadro clínico de perda de força com atrofia muscular e pelo exame de eletroneuromiografia. Apesar da doença não apresentar cura, o tratamento da esclerose lateral amiotrófica é importante para melhorar a qualidade de vida do indivíduo. Outros exames podem ser realizados apenas para descartar a esclerose lateral. Eles são solicitados, mas no geral são normais. Esses exames incluem exames de sangue e urina, que servem para afastar outras doenças que imitam a ela. Punção lobar, que pode ser útil na exclusão de condições inflamatórias, infiltrações neoplásicas ou infecções. Biópsia muscular, utilizada raramente quando há dúvidas de miopatias. Pode passar. O tratamento para esclerose lateral amiotrófica começa com um medicamento chamado Riluzol, que é distribuído gratuitamente por meio do SUS. O Riluzol reduz a velocidade de progressão da doença e prolonga a vida do paciente.
A fisioterapia, reabilitação, uso de orteses, de uma cadeira de rodas ou outras medidas ortopédicas podem ser necessárias para maximizar a função muscular e o estado de saúde geral, conforme cada caso e de acordo com a evolução da doença. Bom, agora um pouquinho sobre a esclerose múltipla. A esclerose múltipla, ela é definida como uma doença crônica, é uma doença inflamatória e desmielinizante. É uma doença que afeta o sistema nervoso central. Que inicia uma resposta resistente e que resulta na perda localizada de mielina, oligodendrócitos e axônios. Sendo uma doença neurológica mais comum entre jovens e adultos entre os 20 e 40 anos, o gênero feminino ainda é o mais propenso a manifestar a doença do que o gênero masculino. O conceito de esclerose múltipla foi falado pela primeira vez em 1868 por Jean-Marie Charcot, considerado o fundador da neurologia moderna. Foi o primeiro médico a diagnosticar a esclerose múltipla em um paciente vivo através da identificação dos sintomas de nistagmo, doença que pode causar tremor, de intenção e alteração de discurso. E aqui do lado direito temos uma figura que mostra as placas escleróticas que estão localizadas ao longo da medula espinhal. O curso clínico da esclerose múltipla pode ser extremamente variável, podendo evoluir de uma condição benigna para uma doença de rápida evolução e incapacitante, fazendo com que seja necessário um ajuste assim, significante no modo de vida do portador. Próximo. A epidemiologia. As taxas de prevalência da esclerose múltipla pode variar bastante em todo o mundo e, de acordo com os estudos epidemiológicos realizados pela Multiple Esclerose Internacional Federação, foi observado um crescimento significativo. O número estimado de pessoas com esclerose múltipla em 2008 era de 2,1 milhões e em 2013 teve um aumento de 2,3 milhões. E o índice mais alto de pessoas com esclerose múltipla está localizado na América do Norte e na Europa. Os grandes números de novos casos de pessoas com esclerose múltipla podem indicar o risco de doenças na população e significar que a frequência da doença está só aumentando. Próximo. A etiologia. A etiologia da esclerose múltipla tem sido considerada uma patologia complexa de etiologia multifatorial, onde pode existir vários fatores de risco, como infecções, imunizações, estresse físico e emocional, o clima, a alimentação e a exposição ocupacional, sendo consensual que existe uma forte relação entre os fatores ambientais e genéticos, pois a genética constitui um fator de risco importante na esclerose múltipla, existindo uma taxa de recorrência familiar de 20%, com risco a diminuição geralmente com um afastamento do grau de parentesco. Próximo. Regulação positiva de citocinas inflamatórias. Falando um pouco da patogênese,
a gente tem que a principal característica dessa patologia desmielizante é a formação de placas escleróticas, que representam a fase final de um processo que envolve a inflamação, a desmielinização e remielização, redução de oligodendrócitos e astrócitos e uma degeneração neuronal e axonal. Essas lesões causadas pela esclerose múltipla, elas geralmente são disseminadas pelo sistema nervoso central, preferencialmente nas zonas dos nervos ópticos, no cérebro, na medula espinhal, no tronco encefálico, cerebelo e na substância branca periventricular. Os oligodendrócitos, eles são umas células que se sintetizam e mantêm a bainha de mielina no neurônio e transferem os sinais neurais. Cada uma dessas células está em contato com 20 a 40 outros nervos axonais justapostos no sistema nervoso central, que são alvo na imunopatogênese da esclerose múltipla. A destruição da bainha de mielina, ela impede a transferência dos impulsos elétricos e a reparação, o processo pelo qual ocorre a remielinização, ele só ocorre na primeira fase da doença, uma vez que nas fases avançadas já não é possível reparar essa bainha de mielina. Nesse estágio mais avançado, vai existir um aumento de lesões no sistema nervoso central, chegando a cobrir todo o axônio do neurônio, e essas lesões, elas causam os sintomas da esclerose múltipla. O aumento das lesões, ele também provoca um aumento de astrócitos, que são células responsáveis pela manutenção celular da barreira hematoencefálica, a troca de nutrientes no tecido nervoso, o suporte e equilíbrio iônico, e desempenham um papel importante no processo de reparação cerebral e da medula espinhal. A gente tem um mecanismo mediado pelo sistema imunitário, onde a gente tem uma hipótese de que a esclerose múltipla, ela é uma patologia autoimune que surge principalmente das similaridades observadas entre essa e a encefalomielite autoimune nos animais. E com isso, essa patologia ocorre quando as células T autorreativas migram através da barreira hematoencefálica, conquanto não se saiba ainda o que despoleta a ativação dessas células na periferia e a sua migração para o sistema nervoso central. A gente tem que a mudança de estado dos linfócitos da vigilância fisiológica para um estado patológico, ele advém de um efeito anormal da regulação das células autorreativas, o que vai levar a uma resposta imunitária no cérebro. E as pessoas que possuem essa esclerose múltipla, os linfócitos reguladores, eles falham no papel de supressão das células efetoras. Essa falha desses mecanismos reguladores no cérebro, ela é provavelmente a explicação para os locais de inflamação, que eles são denominados por infiltrados perivasculares celulares, CD8+, que formam e agrupam as placas à volta dos ventrículos laterais e do corpo caloso, no córtex e na substância branca subcortical, nos nervos ópticos e tronco cerebral e ao longo da medula espinha. A gente tem também o papel das células CD4, onde os linfócitos T auxiliares do tipo 1, eles vão produzir um interferão gama, que vão estimular os macrófagos, enquanto os linfócitos T auxiliares do tipo 2, eles vão produzir citoquinas anti-inflamatórias. O desequilíbrio entre esses dois subtipos, ele tem sido considerado uma das causas para esclerose múltipla,
com um excesso do linfócito T1 a potenciar o processo inflamatório. A diferenciação no subtipo de linfócito T auxiliar do tipo TH17, ela é estimulada pela produção de IL-23 pelos macrófagos e células dendríticas, e este subtipo, por sua vez, produz as citoquinas pró-inflamatórias, IL-17 e IL-17F. Já as células CD8, elas também têm um papel importante na imunopatogênese da doença, e elas são proeminentes dos infiltrados inflamatóriis nas lesões do sistema nervoso central. Elas podem expandir-se e persistir no líquido cefalorraquidiano, o LCR, durante muitos anos, e podem promover o aumento de permeabilidade vascular do sistema nervoso central. Existe uma indicação de que essas células T CD8+, elas podem atacar diretamente os neurônios e podem ter um papel de células efetoras na esclerose múltipla. A degeneração axonal, ela pode estar correlacionada com o número desses linfócitos T CD8+, infiltrados nas lesões 17. Já as células B, elas estão envolvidas, né, na doença, e essa descoberta imunológica, ela se dá devido à presença de bandas oliclonais no LCR. Essas bandas, elas surgem de uma produção intratecal persistente de hemoglobina G, o IgG, e estão presentes em mais de 95% dos doentes com esclerose múltipla. Essas células B, quando clonadas, elas também estão presentes no parênquima cerebral e vão ser responsáveis pela produção de bandas oligoclonais. Mas esse processo, ele leva a que anticorpos intratecais reajam contra os antígenos da mielina e permanece ainda desconhecido. A gente tem um mecanismo mediado pelo estresse oxidativo, onde o estresse oxidativo, ele é um dos fatores que causa o mau funcionamento das mitocôndrias e é provocado por um desequilíbrio entre a produção de espécies reativas do oxigênio, que é chamado de ROS, que é derivado do inglês, Reactive Oxygen Species, e os mecanismos celulares que a controlam. Nessa doença, a gente tem uma cascata, que ela começa na periferia do cérebro e vai até atuar no sistema nervoso central. A esclerose múltipla, ela começou com 3 tipos, e recentemente a gente teve a adição de mais um tipo. Então, no total são 4, sendo elas a síndrome clínica isolada, que ela descreve o primeiro episódio clínico em que o doente apresenta sinais e sintomas que sugerem uma inflamação desmielizante do sistema nervoso central, e geralmente é proveniente da população jovem adulta, que manifesta um episódio agudo ou subagudo, que chega ao seu pico máximo rapidamente dentro de 2 a 3 semanas, e esse episódio ele tem que ter uma duração mínima de 24 horas, ocorrer na ausência de febre ou infecção e sem manifestações clínicas de encefalopatia, para ser considerado uma síndrome clínica isolada. Esses doentes que manifestam o CIS, eles têm uma alta probabilidade de se desenvolver na forma de esclerose múltipla de surto-remissão. A esclerose múltipla de surto-remissão, ela abrange a grande maioria dos doentes com esclerose múltipla e são observados episódios bem definidos, com recuperação variável, podendo ser completa ou incompleta.
Esses doentes, eles têm episódios frequentes no início da doença, experienciam um curso de doença denominado de maligno, sendo considerado uma esclerose múltipla SR de desenvolvimento rápido ou de rápida evolução. E com o tempo, a frequência dos episódios eles vão decrescer até pararem por completo. Depois vem a esclerose múltipla primária progressiva, que ela pode ser descrita como o aumento da progressão insidiosa e lenta da incapacidade neurológica ao longo do tempo e usualmente sem manifestação de episódios. Geralmente abrange cerca de 10 a 15% dos pacientes com a esclerose múltipla e é mais comum em adultos perto dos 40 anos de idade. E, por fim, a esclerose múltipla secundária progressiva. Ela surge da EMSR, com a deterioração gradual numa grande proporção dos doentes e na ausência clara de episódios. Ela abrange aproximadamente 50% dos doentes, depois de 10 anos após o início da doença. Eles já não têm a capacidade para trabalhar, 30% eles ficam limitados à cadeira de rodas e aproximadamente 5% experienciam um curso da doença benigno, com episódios de pouca frequência e com incapacidade muito limitada. O diagnóstico. Atualmente, o diagnóstico da esclerose múltipla, ele tem como base a revisão dos critérios de McDonald. Esse diagnóstico, ele requer a demonstração da disseminação no tempo e no espaço das lesões e na exclusão de outras condições que mimetizam a esclerose múltipla. E tem a imagiologia, que é por ressonância magnética, que pode suportar e substituir as análises clínicas para o diagnóstico da doença. Os sintomas e sinais geralmente é fadiga, perda ou alteração de visão, que estão relacionados com a degeneração axonal, infecções do trato urinário, que são causadas pela retenção urinária, que vão resultar nos sintomas primários, e também uma depressão e isolamento social, que são o resultado das consequências sociais e psicológicas da esclerose múltipla. Aqui a gente tem uma tabela separada por área afetada, cada um dos sintomas que são vistos. No cérebro, a gente tem um comprometimento cognitivo, hemissensorial e motor, e a depressão. Os sinais são déficit de atenção, raciocínio, controle cognitivo, a demência e sinais da parte motora superior. No nervo óptico, existe a perda de visão dolorosa unilateral, que como sinal tem o escotoma, a redução da acuidade visual, a alteração da visão de cores e defeito pupilar aferente. No cerebelo e vias cerebelares, existe o tremor, descoordenação e falta de equilíbrio, que é o tremor postorial e cinético, disartria. No tronco encefálico, a diplopia, vertigem, comprometimento da deglutição, comprometimento da fala e da parte emocional e sintomas paroxíticos, nistagmos, disartria e a paralisia pseudobulbar. E, por fim, a medula espinhal, que é uma debilidade, sinais da parte motora superior, que ficam debilitados. Bom, o tratamento. O tratamento da esclerose múltipla tem o objetivo de minimizar o risco de ocorrência de episódio e também a progressão da incapacidade, focando em dois princípios, sendo ele a terapêutica modificadora da doença e o tratamento dos sintomas. Antes de 1993, o tratamento da esclerose múltipla possuía opções limitadas na redução de episódios e hospitalizações.
A principal terapia consistia no tratamento de manifestações agudas com corticoides e não existia nenhuma terapia que alterasse o curso da doença. Mas no mesmo ano surgiu o primeiro fármaco modificador da doença, que foi o interferon beta. Então, o tratamento consiste na administração de agentes imunomoduladores de forma a reduzir o risco de episódios. Em casos agudos, são utilizados os corticosteroides, importantes na redução da duração dos episódios. Mas nos casos em que os doentes não conseguem tolerar os efeitos adversos, ou nos doentes previamente tratados com a terapia de primeira geração, que não obtiveram uma resposta eficaz, passa para a terapia de segunda geração. Próximo. Bom, a terapia de primeira geração, como foi falado, é o interferon beta, e aí é subdividido, interferona beta 1A, que é o Avonex e o Rebif, e o interferona beta 1B, que é o betaferon. É de uso subcutâneo ou intramuscular, e seu mecanismo de ação não é completamente conhecido, mas se liga aos receptores da superfície da célula-alvo, geralmente nas células T, promovendo a diminuição, a inibição de IFN-gama. Próximo. Outro de primeira geração é o acetato de glatirâmero, que é o Copaxone. Ele também é de uso subcutâneo ou intramuscular. Seu mecanismo de ação é a ação do acetato de glatirâmero, baseia em 3 mecanismos importantes, sendo eles a imunomodulação periférica, a imunomodulação do sistema nervoso central e proteção neuropática. Próximo. Também tem o teriflunomida albágio, nome comercial. Ele inicialmente foi usado para o tratamento de outras doenças autoimunes, como a artrite reumatoide. Ele é de uso oral. Seu mecanismo de ação ainda permanece desconhecido, porém, o seu efeito, pensa que seu efeito seja relacionado com a divisão rápida dos linfócitos, inibindo irreversivelmente a enzima mitocondrial dihidrotato desidrogenase, a enzima-chave na síntese, de novo, de nucleotídeos de pirimidina. Próximo. O fumarato de metila tem o nome comercial de Tecfidera, é de uso oral. Seu mecanismo de ação é o DMF e os seus metabólitos ativam a via intracelular do fator nuclear tipo 2, o que leva ao aumento da expressão de enzimas antioxidantes. O NRF2 controla a transcrição de vários genes responsável pela ação antioxidante que são envolvidas no controle redox das vias de detoxificação e anti-inflamatórias dos diferentes tecidos e órgãos, incluindo o sistema nervoso central. Pode passar. E a alentuzumab, nome comercial é Lentrada, de uso intravenoso, e seu mecanismo de ação é passar pela ligação seletiva de CD52, que está maioritariamente presente na superfície dos linfócitos T, CD3+, e CD4+, ou CD8+, nos linfócitos B, CD19+, e monócitos, contrastando com as células do sistema imunitário inato que têm fraca expressão do CD52, sendo pouco ou nada afetada. Próximo. Já a terapêutica de segunda geração, ela tem o natalizumab, que ele tem o nome comercial Tizab, de 300 miligramas para perfusão, e ele é um anticorpo monoclonal humanizado, IgG4.
Ele é um inibidor seletivo de moléculas de adesão e foi o primeiro anticorpo monoclonal a ser aprovado pela FDA em 2004 para o tratamento de formas mais severas da esclerose múltipla SR e está sujeito a monitoração adicional. Ele apresenta uma redução na taxa anual de surtos em aproximadamente 68% e uma redução do risco de incapacidade de aproximadamente 42%. O mecanismo de ação ele ocorre de forma que o NAT ele bloqueia igualmente a interação da alfa-4 expressa nos leucócitos com as isoformas da fibronectina e osteopontina, limitando o recrutamento, a migração e a atividade dos leucócitos no sistema nervoso central. Pensa-se que esse NAT ele possa ainda exercer outros efeitos nos sistemas imunitário e hematopoético. Tem também o fingolimod, que ele tem o nome comercial de Gilenya. Geralmente são cápsulas de 0,5 miligramas, e é um medicamento que foi aprovado em 2010 pela FDA e posteriormente pela EMA em 2011. Esse foi o primeiro medicamento para esclerose de toma oral, de dose diária de 0,5 miligramas para o tratamento da esclerose múltipla, e ele também está sujeito a uma monitorização adicional de segurança. Esse medicamento ele é um análogo estrutural da esfingosina, derivado da miriocina, um metabolito com ação imunossupressora, que ele é obtido de um fungo usado na medicina tradicional chinesa. O mecanismo de ação, ele se dá pelo seu efeito na recirculação de linfócitos, especialmente nos que entram em tecidos ou órgãos linfáticos. Ele redistribui reversivelmente as células T e B que circularem para os órgãos linfóides secundários, como os nódulos linfáticos periféricos e mesentéricos, causando deste modo um estado de linfopenia periférica. Essa semelhança à estrutura química da molécula de esfingosina, ele permite que esse medicamento ele sirva como um substrato para as esfingosinases, sendo fosforilado e dando a origem ao metabolito ativo, que é o fingolimod P. Esse profármaco, ele mimetiza estruturalmente o S1P e permite a sua ligação a este receptor, atuando como um antagonista funcional e ativando a degradação e endocitose desses receptores. A gente tem também a mitoxantrona, que ela, em 1970, ela foi desenvolvida como um agente citotóxico, que era usado para o tratamento de tumores avançados de próstata, do cancro de mama e linfomas e leucemias. Ele é um derivado sintético da antraquinona, semelhante às antraciclinas. Já em 2000, a mitoxantrona ela foi aprovada para o tratamento da esclerose múltipla, que é um medicamento por perfusão, e ela é utilizada para formas de esclerose múltipla mais severas, sendo que esse não está sujeito a monitorização adicional de segurança. Em testes clínicos, os doentes que foram tratados com 12 miligramas por metros cúbicos de mitoxantrona via intravenosa, em intervalos de 3 meses, eles tiveram uma experiência de uma redução na progressão da doença e, segundo observação por IRM, eles tiveram uma
estabilização a sua função neurológica. Esse intervalo ele pode ser reduzido para períodos de um mês, tendo o cuidado de não exceder as 72 miligramas ao longo da vida. O mecanismo de ação, ele baseia-se na sua interação com a topoisomerase 2, levando à ruptura do DNA por intercalação com o mesmo. E, para além do seu efeito citotóxico, foram também observados efeitos imunossupressores, antivirais e antibacterianos. Devido a essa potente atividade imunossupressora, esse medicamento ele impede a proliferação das células imunitárias, como os macrófagos e os linfócitos B e T, e ele promove também igualmente a morte celular, através de uma indução à apoptose dos linfócitos B e outros tipos de células apresentadoras de antígenos. E também ele vai fazer uma diminuição de monócitos que vão expressar a citoquina anti-inflamatória IL-10 e dos linfócitos T que expressam a IL-2R beta 1 após 6 meses de tratamento. A ciclofosfamida, ela é um agente alquilante que possui fortes propriedades citotóxicas imunossupressoras, sendo predominantemente o alvo principal das células de divisão rápida, e foi aprovada pela IFDA para o tratamento de linfomas, leucemias, mieloma múltiplo, cancro de mama, cancro de ovário, retinoblastoma, neuroblastoma e disseminado e a síndrome nefrítico em crianças. O Endoxan, que é o nome comercial da ciclofosfamida, ele tem por via oral de 50 miligramas e por via intravenosa de 500 miligramas a 1 grama. E ele foi aprovado pelo Infarmed em 2013 e 2017, respectivamente. Porém, devido a essas propriedades, a ciclofosfamida ele passou também a ser usada como off-label no tratamento de doenças autoimunes, como o lúpus, nefritese e a esclerose múltipla. Mas principalmente quando outras terapias de segunda linha, elas falham nas formas mais severas. E ele reduz a taxa anual de episódios e ainda é usada na população pediátrica. O mecanismo de ação, ele tem que a ciclofosfamida, ele diminui o número de células B e T, em que existe preferência para as células TCD4+, presentes na circulação periférica e líquido cefalorraquidiano, e diminui a produção de imunoglobulinas. Ela pode também desviar a resposta imunitária das células TH1 para outro tipo de células mais favoráveis, que são as TH2. E foi observada em doentes com níveis normalizados de IL-2 associados às respostas imunitárias mediadas pelas células TH1, que após o tratamento com esse medicamento, existiu uma menor atividade da esclerose múltipla e também teve um efeito indutor das células TH2 e diminuição da produção de IFN-gama pelas células TCD8+, em doentes com esclerose múltipla. Essas são as nossas referências, e é isso.